Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. O culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 ao 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que processamos. Pois nós temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o momento de estarmos na presença do nosso Deus em oração. Vamos falar e ouvir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, diante do Teu trono, de forma humilde, dizendo ao Senhor que nós somos gratos pela salvação, que nós somos gratos pelo Teu cuidado conosco. Somos gratos, ó Deus, pela Tua intervenção dia a dia na nossa história, no nosso ser. Somos gratos porque um dia o Senhor se apresentou de forma pessoal, nos colocando o plano de salvação, o plano de vida eterna como prioridade na nossa vida. Por isso, ó Deus, nós queremos que o Senhor continue a presidir a nossa vida. Que o Senhor continue a nos dar a instrução, a orientação, a nos purificar cada vez mais dos nossos pecados. Porque é o sangue de Cristo que purifica todos os nossos pecados. Nos fala nesta noite, Senhor, neste dia, nesta tarde, para que possamos, ó Deus,
ouvir a tua voz, os teus ensinos, que são ensinos de vida eterna, de vida abundante. Neste momento de súplica, ó Deus, nesta oração, nós te pedimos que o Senhor venha a constituir a paz em todo o mundo. Que cada ser, Senhor, que cada alma, que cada espírito que habita este planeta seja envolto pelo teu Espírito Santo para promulgar, para viver a paz. A paz que só o Senhor pode nos dar. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Um Visionário do Trono da Graça. Vou repetir. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Um Visionário do Trono da Graça. O escritor da carta aos Hebreus, neste texto lido, carta aos Hebreus capítulo 4, versículos 12 ao 16, ele expressa de forma enfática que a palavra de Deus, aqui tipificada pelos escritos bíblicos, ela é viva e ela é eficaz. Viva porque ela promove naquele ou naquela que ouve e a obedece uma vida impulsionada pelo Espírito Santo, que transmite a sua própria vida divina para o ser humano. Ou seja, vida com abundância, através de uma libertação, através de uma transformação e restauração na vida dessa pessoa de forma vital e poderosa para um novo modo de viver em Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, versículos 63, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Eu vou repetir João capítulo 6, versículo 63. Diz assim a palavra do Senhor. O Espírito dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Esta foi uma palavra proferida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. A palavra de Deus, ela é eficaz. E ela é eficaz porque ela cumpre com os propósitos e objetivos de restauração do ser humano. E só ela pode fazer isso. Somente a palavra de Deus é que pode transformar, restaurar. E nesse caso, esta restauração do ser humano pecador é para se aproximar e se reconciliar com Deus. É a palavra divina irresistível que liberta o ser humano do pecado. É a palavra divina que salva, que cura as doenças. É a palavra divina que concede a paz ao ser humano e que também lhe faz prosperar em todos os sentidos. Portanto, eis aí uma, vamos dizer assim, revelação de Deus para você. É a voz de Deus, é a palavra de Deus ao
seu coração, que pode e cumpre uma aproximação com o próprio Deus e reconciliação, bem como libertação, salvação, cura de doenças e enfermidades e a concessão de paz, de vida eterna, de prosperidade, em todos os sentidos. No livro de Isaías, no capítulo 55, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, o que eu desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Portanto, esta é uma palavra poderosa. E o próprio Senhor diz que esta palavra jamais volta para ele vazia. E uma vez que alguém ouviu esta palavra, certamente haverá uma transformação, uma mudança de vida. E eu creio que neste momento, você ao ouvir esta palavra, você está sendo restaurado, transformado. Está se tornando uma pessoa sensível à voz de Deus. E é por isso que nós estamos neste momento proferindo para você uma palavra de salvação, de vida eterna. O alcance do teor desta palavra, ela é profunda, a ponto de estabelecer uma separação da alma, onde estão os sentimentos da consciência das coisas terrenas. Esta separação da alma e do espírito, onde o espírito está a inteligência, a razão da consciência de Deus do ser humano. Então a alma tem os sentimentos e a consciência das coisas terrenas. E o espírito tem a inteligência e a razão da consciência de Deus. Mas a palavra, ela separa, ela estabelece esta profunda separação, para que o ser humano compreenda a dimensão terrena e muito mais, uma dimensão espiritual, a dimensão sobrenatural, que tem seus valores muito acima dos valores da dimensão terrena, que tem continuidade, eternidade em relação às coisas terrenas. As coisas terrenas são finitas, mas as coisas espirituais, as coisas de Deus, são eternas. Há aí uma profundidade de infinitude que nos coloca na eternidade, no desejo de viver eternamente. E é por isso que esta palavra julga as intenções e pensamentos do ser humano. E é por isso que Deus julga as nossas intenções. Ele sabe o que está no nosso coração, no nosso ser. Ele sabe o que passa e o que passou nos nossos pensamentos, sendo então impossível enganar a Deus. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor:
Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Há um Deus nos céus e na terra, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode realizar. Creia nisto. Ou seja, nada é impossível para Deus. E chegará um dia que cada um de nós, eu e você, estará diante dele para prestar-lhe contas de toda a obra que fizemos de bom e de ruim em nossa vida terrena. Saiba que a sua vida começou em Deus. A minha vida começou em Deus. Saiba que a sua vida vai terminar em Deus. E que a minha vida vai terminar em Deus. E aqui estou falando da dimensão terrena. Mas saiba que se você escolher o caminho da salvação, o caminho da vida eterna em Cristo Jesus, a tua vida terá uma eternidade de abundância. Uma vida em que haverá imunidade total às mazelas que hoje nós vivemos na dimensão terrena. Por outro lado, se houver rejeição deste plano de salvação e de vida eterna, então a palavra, ela diz que haverá uma condenação eterna, que não é nada bom para a vida de quem quer viver na eternidade com Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Como mencionei anteriormente, todos nós, sem exceção, teremos um encontro de prestação do que fizemos enquanto vida nesta dimensão terrena. Mas hoje temos a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que foi crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte e nos dando a oportunidade de um perdão dos nossos pecados, de uma tão grande salvação que não pode ser rejeitada por ser humano nenhum, porque não há nada melhor, nada mais valioso do que a salvação em Cristo Jesus. E eu convido a você experimentar esta condição, este estado de uma nova criatura, em que você vai experienciar viver com Cristo, viver de forma semelhante a Cristo,
em seus valores, em seu modo de pensar, em seu modo de falar, em seu modo de se comportar. Jesus é o nosso supremo sacerdote, o Filho de Deus, que veio a este mundo na forma humana. Isto é que é mais de excepcional. E isto é que é lindo. Um Deus que tem todo o poder para realizar qualquer coisa. Ele primeiro escolheu salvar você e me salvar. Mas não assinando um decreto de perdão. Não. Um Deus se esvaziou da sua condição de estar no trono da graça, vir a esse mundo na forma humana e tomar o meu lugar, o seu lugar. Ou seja, o lugar que a nós pertencia na cruz do Calvário. E nesta cruz foi crucificado e morto. E depois, ao terceiro dia, do seu sepultamento, ressuscitou. Para a glória eterna. Como já falei, perdoando os nossos pecados e nos concedendo o bem mais valioso de um ser humano, a vida eterna. A continuidade da vida terrena em uma dimensão sobrenatural que nós chamamos céu. Jesus é o nosso único e bom pastor. Porque a tua vida e a minha vida foram libertas da condenação eterna por Jesus. Um Deus que se fez homem, ser humano, porém com uma diferença abrupta em relação a nós. Jesus não tem pecado. E nós somos pecadores, até nos pensamentos. E por isso precisamos da graça, do favor imerecido de Cristo para nos salvar, para nos dar vida eterna. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O autor da carta aos Hebreus termina este texto lido para o sermão, nos dando um conselho. E esse conselho é de nos aproximarmos do trono da graça, depositando toda a nossa fé para lá recebermos a misericórdia, o perdão e a graça, o favor imerecido para as nossas necessidades. Resta-nos agora, então, saber o que é o trono da graça. E nesse sentido, nós vamos agora ao encontro do tema deste sermão, um visionário do trono da graça. E eu espero que você seja, no dia de hoje, um visionário do trono da graça. Que você consiga enxergar este trono. A Bíblia Sagrada relata que pelo menos 5 homens de Deus, Isaías, Ezequiel, Daniel, Estevão e o apóstolo João, experimentaram a inefável condição de ter uma visão do trono da graça e se aproximar deste trono que é o trono de Deus. Vamos descrever aqui
neste momento, apenas a experiência do profeta Isaías e de outra pessoa muito importante para Deus. Nós vamos falar somente de dois visionários do trono da graça. O profeta Isaías, ele foi um visionário do trono da graça. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2, cobriu o rosto. Com 2, cobriu os pés. E com 2, voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Preste atenção no que eu vou falar agora para você. Diante do trono da graça, Isaías, de forma humilde, reconheceu que era um pecador. Ele disse o seguinte: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor dos exércitos. Isaías reconheceu que era um pecador diante de Deus e teve os seus pecados perdoados pela brasa viva do Senhor. A palavra que hoje está sendo proferida para você e para mim. Você, sim, você deve neste momento ser agora um visionário do trono da graça, como Isaías foi. Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Presta atenção. Que glória é essa? Isaías viu o trono da graça e teve os seus lábios purificados, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo purificado pela brasa viva do Senhor, a palavra. O Senhor Jesus agora diz para você e diz para mim que se você abrir a porta do seu coração, sim,
um vencedor, uma vencedora, ele dará a oportunidade. Uma oportunidade que não existe nenhuma neste mundo. Melhor e maior. Que oportunidade é esta? De sentar-se com Jesus em seu trono. Porque Jesus venceu a cruz e ele se sentou com o Pai em seu trono. Presta atenção mais uma vez, que agora eu vou terminar esta palavra. Hoje é um dia muito especial para você. Por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso bom pastor, veio ao teu encontro através desta palavra. Ele está de fora do teu coração, isto é, na porta do teu coração. Abra a porta para Jesus entrar. Ele deseja que você o convide para presidir a sua vida. Ele quer que você assuma um lugar muito especial no trono de Deus. Ou seja, um lugar no trono da graça. E assim, você, sim, você, será um visionário do trono da graça. Como diz o título do nosso sermão de hoje. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia do Senhor e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e que você compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que palavra maravilhosa o Senhor promoveu neste sermão de hoje. Uma palavra que realmente separa a nossa alma do espírito. Uma palavra que sonda os nossos pensamentos. Uma palavra de salvação. Uma palavra de vida eterna. Uma palavra em que a restauração, a transformação é real e eficaz. Transformação e restauração da nossa vida. Não falamos isso em teoria, mas na prática. E por isso, ó Deus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua generosidade de não desistir do seu filho, da sua filha, que hoje ouviu esta palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja diante de cada pessoa que ouviu esta palavra e a convença do pecado, da justiça e do juízo.
E que nós, ó Deus, não temos para onde ir, a não ser para aquele que detém a vida, o Senhor Jesus. Não podemos viver sem depender de Ti, porque Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Criador. E nós queremos então, ó Deus, que neste momento os nomes daqueles e daquelas que disseram sim a uma entrega de suas respectivas vidas ao Senhor Jesus. Sim, estes nomes sejam escritos no livro da vida. O livro que será aberto no juízo final. E lá estarão consagrados a Ti, as pessoas que se voltaram para Ti em arrependimento, confessaram os seus pecados e com isso obteram o direito de viver eternamente contigo, de estar diante do Senhor, de estar diante do trono da graça e até mesmo, como está na Tua promessa, assentar-se contigo no Teu trono. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai. Muito obrigado pela sua participação neste culto racional, Palavra do Senhor. Lembrando sempre que a nossa missão é pregar e ensinar o Evangelho de Cristo para a salvação da humanidade. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.